Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Mariana Miranda, Head de Marine e Corporate Sales do Grupo Argo, que oferece soluções em seguros de responsabilidade civil, patrimonial e transportes. A Mariana, ela tem mais de 15 anos de carreira, é formada em administração de empresas com ênfase em comércio exterior, pós-graduação em marketing com ênfase em gestão de vendas e MBA em gestão empresarial e inovação. É executiva especialista na subscrição de transportes e no atendimento comercial em diferentes companhias, experiências adicionais em gestão de risco, novos produtos, resseguro e sinistro. E atualmente gerencia a carteira de embarcadores e estratégia de vendas na Argo Seguros. Mariana, seja muito bem-vinda ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Olá, bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Sempre muito legal a gente levar nossas experiências, né, enfim, compartilhar aqui o nosso dia a dia, enfim, os desafios, as nossas perspectivas. Então, gostaria de agradecer bastante pelo convite. Mariana, dando uma olhada no seu perfil do LinkedIn, sempre que a gente traz aqui alguém para contribuir com a sua experiência, a nossa principal fonte é o LinkedIn, uma vez você vai falar sobre a sua experiência profissional. Eu vi lá que a sua primeira experiência foi como underwriter no Itaú Unibanco Seguros em 2004, há mais de 15 anos, onde você ficou por quase 5 anos. E posteriormente você trabalhou por cerca de 3 anos na Chubb, que ainda era Ace, na época até iniciar na Argo Seguros em 2012. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre sua carreira profissional, sobre esse seu início. Trabalhar com seguros, no seu caso, foi planejado? Aconteceu por acaso? Como é que foi esse início da sua jornada profissional? Com certeza aconteceu por acaso, né? Eu tinha, na época, um professor que tinha um contato na época da faculdade e, enfim, acabou me indicando para uma vaga. Eu não tinha ideia, né, do que era seguro, enfim. E eu gostei muito, né? Então, sempre, acho que cada dia em uma seguradora é diferente, a gente não tem muita rotina. Todo dia tem uma novidade, tem uma situação diferente. E essa parte de transporte, de logística, eu gosto muito, né? É uma das coisas que eu acho que tudo meio que envolve logística, todo produto, né, enfim, então, às vezes quando a gente está consumindo alguma coisa em casa, a gente não tem ideia, né, do quão longo foi o percurso, a trajetória para receber um produto. A gente vendo agora as vacinas, por exemplo, então, o quão complexo, né, essa cadeia fria, então, acho que tem muita particularidade e eu acho isso muito legal, né, e aí nesse começo, eu atendi algumas empresas, né, alguns grandes embarcadores, eu comecei a ver que cada empresa, por mais similaridade que ela tivesse de operação, de produto, cada uma tinha uma metodologia, enfim, um foco, operava de uma maneira diferente. E aí acho que isso foi uma das coisas assim que a gente consegue ter sucesso, porque a gente sempre busca entender, né, a necessidade do nosso cliente, onde tem a dor dele, e aí a gente consegue assessorar bem, né, nesse aspecto. Não ter essas condições do seguro é um pouco, as condições aí, se você for olhar, não se atualizam, né, com tanta frequência, é um mercado um pouco mais burocrático, vamos dizer assim, e a gente tenta sempre, dentro do que a gente vai vivenciando, né, na cadeia, trazer soluções. Então, acho que esse hoje é o nosso maior foco, né? Sempre foi, mas a gente busca isso todos os dias. Eu acho que essa questão do transporte, a evolução dele é muito rápida, né? Então, a gente vê agora, inclusive na pandemia, o quão o varejo cresceu, né, o quão ele teve que se aprimorar. Então a gente precisa estar sempre atento nesses movimentos, as novas empresas que estão surgindo. Hoje a gente tem bike entregando mercadorias, então a gente como seguradora precisa acompanhar e estar pronto, né, para lidar com essas necessidades. E toda essa sua experiência profissional que te levou até a Argo Seguros, como a gente falou, né? Mesmo que tenha sido por acaso o seu início profissional, você chegou hoje à sua posição atual como Head de Vendas Corporativas e Marítimas no Grupo Argo. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre as suas principais atividades, né? Como executiva sênior na empresa, que tipo de atividades faz parte do seu escopo de trabalho e te mantém ocupada todos os dias. Isso é bem bacana de compartilhar. Aqui na Argo, como você mencionou, a minha função principal é o transporte, né? Mas dentro do transporte, a gente sempre teve uma divisão aqui de embarcador e transportador, mas eu me via muito mais, às vezes,
vezes dentro dos transportadores. Sem o transportador na operação, ela não existe. Então isso é muito legal, porque por mais que exista, né, a gente sempre trate na logística, né, quem é o embarcador são figuras diferentes, partes diferentes, um depende do outro. Né, e no passado teve muito preconceito com o transportador, por parte até das seguradoras, enfim, por ter uma carga diversa, enfim, então sempre teve um pouco, às vezes, de restrição. Eu já sempre olho de um jeito diferente, eu sempre acho que os transportadores são os que mais ajudam a gente a achar soluções, enfim, são os mais engajados na operação, porque no final do dia é o trabalho deles, né, então eles valorizam muito essa parte de seguro. E aí, posteriormente, a gente foi identificando, né, algumas oportunidades. Né? Então, quando a gente fala do seguro de transporte, a gente fala de produto, enfim, sempre tem outras coisas envolvidas no meio. Então, a gente tem olhado para tudo isso. Então, quando a gente está falando de um computador que ele pode ser entregue, por exemplo, a gente tem ali um produto de contra roubo, contra quebra, contra um dano elétrico, né? Então, o transporte tem uma sinergia muito grande, né, com os outros ramos, né, que a gente atua. E isso é bem legal, assim, a gente gosta bastante de ter essa sinergia, de trazer soluções, né, criar novos conceitos, né. E para mim foi muito bom poder olhar essas outras linhas de negócio, né, e também falar com os transportadores quais são os riscos. Olha, aqui você precisa ter um RC, é importante para sua operação, para você se proteger, precisa ter um seguro contra incêndio. Acho que com esse DNA, assim, de logístico, dessa cadeia, né, que é um ecossistema que ele se autoalimenta, a gente consegue olhar muito bem para esse perfil, né, de empresas e buscar cada vez mais soluções, né, para esse nicho. Mariana, falando um pouquinho do Grupo Argo, que a gente sabe é uma empresa que está entre as 5 maiores seguradoras de transporte internacional e de responsabilidade civil profissional. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a empresa mesmo, quais são os serviços que ela oferece, qual o espaço, né, que vocês ocupam no Brasil atualmente, quem que é a Argo Seguros, por favor. Essa pergunta também é boa, né, porque a gente sempre está buscando coisas inovadoras, né. Agora, recentemente, esse ano, a gente lançou um seguro que a gente chama de RC Condutor, que é para as pessoas que não têm um seguro do automóvel, elas possam contratar um seguro contra terceiro. É uma forma diferente, né, de ser contratado o seguro. Teve, ano passado também, a gente fez o intermitente, né, de automóvel. Então, a gente sempre ouve e a gente procura esses espaços que existe, esse público que hoje não está sendo atendido, e tenta achar uma solução. Então a gente também teve uma experiência que foi bem legal, que é estudar essa parte do last mile, né, essas empresas que estão transportando por motoboy, enfim, que também existe um certo preconceito muitas vezes, mas essas empresas fazem um trabalho excelente, né, de gestão, enfim, e a gente tem apostado muito nesse tipo de risco, né. Óbvio que algumas das nossas parcerias a gente acaba não podendo divulgar por conta de GNDE, enfim, de sigilo, né, mas a gente tem aí alguns grandes players aí que a gente olha e estuda os projetos e toda a logística também, né, de maneira pontual. E outros produtos também que a gente pretende lançar agora em março, algumas novidades aí que devem por vir, que eu ainda não posso falar, mas depois a gente pode marcar mais pra frente. E acho que uma coisa que a gente tem investido muito também, né, além do transporte, que é bem forte aqui na empresa, a gente tem esse DNA desde o princípio, é a carteira de RC, porque acho que todo mundo precisa ter um RC, né? É uma coisa que ainda no Brasil não é muito fomentado. É um seguro que hoje é barato, só que tem muita dúvida, enfim. Então, eu acho que a maneira que a gente oferta ainda não é a melhor possível, né? A gente está nesse trabalho evolutivo e a gente teve um primeiro passo que foi facilitar para o corretor cotar e contratar o seguro. E agora a gente está na fase de como o corretor se comunica também com o consumidor final. São algumas etapas, né, que precisam ser construídas. E aí a gente está agora nesse momento e a gente tem focado muito a nossa comunicação, todos os nossos esforços para isso, né? Porque tem um momento que todo mundo fala, vamos ser digital, tá bom, mas aonde está o meu cliente? Como eu vou chegar nele? Né? Então, não basta a gente ter uma ferramenta, né? Tem muita coisa por trás, né, de tudo isso. Então, a gente está buscando esses meios e a gente procura sempre ouvir o mercado, ouvir as empresas, enfim, para a gente conseguir buscar uma solução, assim. Geralmente, sempre tem alguma ideia boa, né, de alguma oportunidade, assim, a gente não deixa passar nada. Agora falando um pouquinho dos serviços da Argo, né, eu vi que vocês têm diferentes linhas de negócios, tem 5 soluções que diferem uma da outra, que é o seguro de responsabilidade civil profissional, também conhecido como E&O, seguro de responsabilidade civil, que é o D&O, seguro de responsabilidade civil geral, seguro de riscos patrimoniais e seguro de transporte. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre essas diferentes linhas de negócio, para que os ouvintes do GuiaCast possam conhecer quais são as
opções que a Argo está oferecendo aí no mercado, que eles possam estar usufruindo de todas essas soluções de vocês. Bom, primeiro eu vou falar do transporte. A gente tem produtos, assim, soluções, né, na verdade, que vai pro pequeno importador que importa uma mercadoria de valor baixo, seguros com valores a partir de $30, né, para uma importação. Então, é bem acessível. Então, a gente tem esse pequenininho que às vezes traz um outro embarque sazonal, enfim, até grandes clientes, né, enfim, que aí a gente tem um atendimento mais personalizado de entendimento, mapeamento da operação, tem uma estrutura de gerenciamento de risco. E agora, esse ano, a gente está focando muito na parte de assistência, né? Então, a gente está buscando soluções que não seja só a indenização, mas em uma situação delicada, como que a gente pode apoiar os nossos clientes, enfim. Então, isso é uma coisa aí que a gente deve surgir em breve com algumas novidades. Acho que o transporte, a gente quer cada vez ser mais abrangente e a gente tem um portfólio bem equilibrado entre transportador, transporte nacional, transporte internacional. Então, a gente sempre tenta manter esses 3 pilares bem equilibrados, né? A gente não tem essa, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Acho que esse é o nosso maior diferencial, a gente apostar, né, nos negócios, acompanhar os clientes, ajustar o que às vezes pode ser ajustado, recomendar alguma coisa, enfim, esse é o nosso principal diferencial. E falando na parte do E&O, a gente tem pessoa física, pessoa jurídica, a gente tem uma capilaridade muito grande, né, pela nossa ferramenta, então o corretor ele se cadastra e ele consegue emitir respondendo 5 perguntas, um seguro que é relativamente complexo, né, para infinitas atividades aí. Então isso também é bem legal. E o que a gente tenta fazer bastante é linkar. Então, por exemplo, a gente tem uma carteira forte de combustível, né? Então, a gente tem o transporte do combustível, aí a gente pode ter o E&O do posto, né? Que o frentista vai lá e coloca o combustível errado no veículo, enfim, tem outros problemas que podem acontecer. E o RC também da carga. Então, a gente sempre tenta buscar dentro de um nicho tudo que a gente pode oferecer e aí às vezes até buscando alguma alternativa fora, com algum outro parceiro também, se for alguma coisa que a gente não tenha no nosso portfólio, né? Então a gente também é bem flexível nesse aspecto. E a parte de G&O, que a gente tem nos grandes clientes também, a gente tem bastante foco, né? A gente também tem uma ferramenta de o corretor também contratar, e é um seguro bem específico, né? Então ele também consegue contratar na nossa plataforma, né? Simular e fazer a contratação do G&O, que é um seguro mais complexo no sentido de informação, tem que entender um pouco de balanço, mas a gente faz treinamentos, enfim, para capacitar os corretores e eles conseguirem ter essa autonomia, né? A gente foca muito nessa autonomia dos parceiros, a gente acha que isso é uma coisa importante, né? Então a gente sempre treinar e estabelecer meios que ele consiga ter uma agilidade maior e prestar um serviço melhor. E aí a nossa parte do empresarial, ela é mais focada em comércio e serviço, e aí dentro de comércio e serviço também a gente tem a parte do transporte, né, quando a gente está falando de comércio, tem o RC, aí dependendo do comércio, quando a gente está falando de repente de um restaurante, enfim, tem também a parte do RC e alguns outros, quando a gente fala de serviço, a gente sempre tenta compor o RC, o empresarial com o E&O, né, e falando de clínicas, né, consultórios, enfim, esse tipo de coisa também dá sempre para fazer essa combinação. E a gente, nisso, fidelizar os clientes também, é importante. Esse é o objetivo maior, né, sempre. E a gente começou agora recente com essa aventura aí no automóvel, né, que é o Instant, que a gente tem, que é um seguro intermitente. A primeira versão dele era só para rodovia, agora a gente já expandiu ele também para o trecho urbano. Então, acho que é bem legal, porque muita gente deixou de fazer seguro, né, contratar a pandemia, usa menos o carro, então, mas vai viajar de repente final de semana para praia, esse tipo de coisa, consegue contar aí com a cobertura do seguro, né? Então, acho que é bacana e óbvio, também é atrelada à assistência. Então, é bem bacana o produto também, depois se alguém tiver interesse, né, entre em contato com a gente. E aí, acho que por fim, a gente tem o RD, né, que é a parte de riscos diversos aí, que como o próprio nome diz, tem desde equipamentos fotovoltaicos aí que está bem alta, né, tem crescido bastante as importações desses equipamentos, até a parte de seguro da placa, efetivamente, né, depois que ela já está instalada, o seguro também da instalação e montagem, e aí esse transporte da importação, depois o transporte interno, né, até o consumidor final. Então a gente também tem esse tipo de solução, e entre N outras aí, até falando de câmera, enfim, da sua câmera aí que você acho que usava muito mais antes da pandemia, né? Então o nosso portfólio é bem diversificado, mas sempre pulverizado, né? A gente tenta sempre buscar soluções assim para vários nichos, e dentro desse nicho a gente vai ampliando o nosso portfólio.
Excelente. Na verdade, vocês estão inovando, né? A cada dia, cada mês que passa, existe uma solução nova da Argo. Entrando num ponto interessante, através das soluções que a gente falou, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas soluções que vocês trazem, principalmente levando em consideração que você falou que a Argo traz soluções de nicho, onde tudo pode ser customizado, ou seja, não é aquele negócio que a gente tem na indústria que é one size fits all, né? Na verdade, vocês criam de acordo com a necessidade do cliente. Uma solução que eu achei bastante interessante que vocês criaram, especialmente para os postos de combustível que você falou, composto por algumas modalidades. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre essa modalidade de seguro, né? Que tipo de solução são essa? E principalmente voltado para postos de combustível e como que tem sido essa aceitação no mercado, uma vez que os nossos ouvintes aí estão querendo saber muito mais sobre seguro, principalmente associado a essa parte de transporte, combustível e assim por diante. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Talvez eu possa até citar 2 exemplos aqui que são, assim, até os mais recentes, né? O posto de gasolina, como a gente usando aqui como exemplo, é uma atividade que tem uma série de riscos, né? Então, ele tem o risco do fretista, que pode colocar um combustível errado, ou de repente deixar de cair um óleo, né, em um veículo, enfim. Tem N situações que podem ocorrer, e tem o risco dele também quando ele está transportando, ele está comprando esse combustível do distribuidor, né, e levando até o posto. Tem a parte, eventualmente, do posto estar contaminado por algum motivo, tem a parte do RC, que pode ter um vazamento em algum tanque, e tem também o seguro, né, de incêndio, que acaba sendo obrigatório, e às vezes nem todo mundo sabe disso, né? Então isso é um ponto importante também. E eu acho que uma coisa bem bacana, até um pouco linkado com essa questão da bike, a gente também é bem forte, né, no seguro de bike. Acho que a gente foi a primeira seguradora que começou a apostar no seguro, porque hoje as bikes têm valores muito maiores, né, do que tinha quando a gente era criança, né? Então acho que é bem importante também a gente ter uma solução para isso. No seguro de bikes a gente tem 3 modalidades, né? A gente tem um seguro bike mulher, que a gente chama, que ele acaba sendo um pouquinho mais amplo em relação às assistências. Tem o bike basic, que ele é só para roubo e furto qualificado. E aí a gente tem o bike comum, tradicional, que ele ampara tanto a bike, né, no caso de um acidente, enfim, o reparo da bike, como também um terceiro, né, de repente colidir com algum pedestre, enfim, alguma coisa desse tipo. E aí a gente começou a ver esse crescimento, né, de entregadores, né, principalmente na pandemia, utilizando bike. Então a gente tem buscado esse perfil também, né, de consumidor, por isso que a gente criou esse Bike Basic, que era um dos principais problemas, né, dessas pessoas, porque elas dependem da bike para o trabalho, né, então é um seguro bem acessível. E aí, com isso, a gente também tem a entrega, né, que a gente consegue também atrelar o transporte. Então, a logística tem aumentado muito, né, a necessidade desse last mile. Já tinha uma redução, né, do consumo em loja, enfim, e agora mais ainda, né, depois que a gente teve essas restrições aí de horário, enfim, né, fechamento dos estabelecimentos, então as pessoas têm comprado muito na internet, e-commerce, esse tipo de coisa. E aí o que a gente vê também é que tem tido um aumento e a procura de algumas empresas utilizando mercado, farmácia, uma gráfica como um ponto de entrega, né? Então antes a gente tinha os armazéns, as transportadoras, os hubs. Hoje em dia a gente tem lá uma empresa que ela inclui na base dela e utiliza para fazer essa entrega final. Ou entrega não, né? A pessoa vai retirar. Isso deixa mais ágil e acaba trazendo um custo menor também. Então isso também é uma coisa interessante. Aí dentro disso a gente tem, né, a solução também dentro do empresarial para esses estabelecimentos. Então são coisas que a gente vai entendendo, né, como o mercado está caminhando e vai buscando alternativa, que não vão ser riscos que provavelmente a empresa vai entrar num site e vai estar lá pronto, é tudo certinho. Ela com certeza vai ter que explicar para alguém como funciona, enfim, porque nem todo mundo está acompanhando esse movimento, né? Excelente. Mariana, você falou de seguro de transporte, seguro dos postos de combustível, agora seguro de bike. E o principal que todo mundo está mais acostumado é o seguro de veículos, né, que vocês estão lançando aí, o Instant, que é o seguro de carro on demand do Brasil, sem franquia, o que é importante, digital, onde a pessoa tem autonomia para escolher o momento em que precisa do seguro. Ou seja, é como se fosse um liga e desliga para seguros. Como é que tem sido essa novidade aí para vocês e principalmente como é que o mercado, ele tem sido a aceitação do mercado sobre essa novidade da Argo Seguros? A gente tem uma situação muito boa. O problema é que a gente teve uma redução muito grande, né, na circulação do veículo. Então, a gente tem muitas pessoas que acabam efetuando a compra, mas elas não ativam, né, o crédito que a gente chama, porque acaba, né, sempre tem alguma coisa de quando a gente acha que a gente vai conseguir sair um pouco, enfim, as coisas acabam, né, fechando de novo. Então, a gente teve uma redução, né, de demanda, assim, nesse período. Mas o produto, ele tem uma boa aceitação. O foco dele não é
cobrir roubo ou competir com os outros produtos, é um seguro para ele ter uma segurança em caso de um imprevisto, né, efetivamente. Então, eu acho que essas soluções são bem bacanas, porque no Brasil se fala em um percentual grande, né, de pessoas que têm veículo e não contratam seguro, mas muitas vezes não é porque a pessoa não quer, mas é porque ela não tem, às vezes, um perfil de aceitação. Aí seja por tipo de veículo, né, às vezes o veículo é muito antigo, e aí acaba ficando inviável. Então tem esse ponto. Às vezes a gente fala, o mercado não contrata seguro, mas as seguradoras também nem sempre aceitam. Então isso a gente também veio para eliminar um pouco, né, essa lacuna, passar que o público tivesse acesso, né, também ao seguro, ter acesso à assistência, e também é bem positivo. E acho que é isso, assim, acho que a gente tem sempre essa questão da evolução, né, vai sempre aprimorando os produtos, vai sempre criando versões, enfim, vai atualizando conforme o mercado vai evoluindo também. E a gente tem ainda um público que está bem desassistido, assim, né, em vários aspectos, e a gente tem sempre tentado olhar para essas oportunidades. O mercado ele oferece algumas soluções de softwares com soluções plug and play, né, que você simplesmente pega, pluga e já funciona. No caso aqui do Instant, é aquele liga e desliga, você usa ali o seguro sempre que precisar, sem franquia, né, então acho que é bastante importante. Esse é um tipo de novidade que eu particularmente não esperava e pode ter certeza que pretendo usar futuramente. Mariana, falando um pouquinho agora desse momento, né, a gente sabe o momento da pandemia, as pessoas estão em home office, né, as pessoas tentam ficar protegidas e as empresas proteger seus funcionários. E a gente viu que durante a pandemia, devido a essa necessidade de trabalho remoto, vocês também vieram com uma outra novidade, que foi segurança dos equipamentos de informática, que temporariamente não se encontram na empresa, né, que as pessoas tiveram que realocar para seus funcionários. Poderia falar um pouquinho para a gente também sobre como que funciona essa cobertura, quais são os equipamentos cobertos, para que os nossos ouvintes eles venham entender mais essa solução da Argo? Sim, a gente no começo até teve uma certa resistência, porque muitas pessoas acharam que elas iam voltar para o escritório e, enfim, né, a gente até, inicialmente a gente lançou o produto com um prazo de 3 meses, né, a gente tinha ilusão que em 3 meses ia estar tudo resolvido. E não aconteceu isso, né, então agora a gente, inclusive, já repaginou de novo, né, o produto, porque a gente viu que tem que ser um produto anual, e é importante, porque acho que mesmo quando a gente tiver uma flexibilidade, né, maior, todo mundo vai adotar o home office, né, então todas as empresas que todo mundo ia para o escritório todo dia, vai começar a ir 1 ou 2 vezes por semana, no máximo 3. Então vai reduzir a quantidade de pessoas no escritório. E aí, por que o home office ele é interessante? Porque as pessoas vão se locomover de casa para o trabalho, né? Antes você ficava o tempo todo com o computador em casa, e agora elas vão, a partir de algum momento, quando as coisas voltarem, estiverem mais, né, normais, a gente vai ter que criar essa rotina de ir para o escritório. Então você acaba levando o computador, então você está muito mais propenso ao risco, né, de acontecer alguma coisa, não só um roubo, mas pode cair, pode quebrar uma tela, enfim, esse tipo de coisa. Então, ele cobre tanto equipamento portátil quanto equipamento estacionário também, né? Então, tem as 2 coberturas, e aí também inclui as cadeiras, enfim, toda essa parte de escritório, o produto ampara. E ainda tem a questão da assistência, então isso também é sempre uma coisa que a gente reforça bastante, né? E é bem legal também para as empresas aí contratarem para o funcionário, porque às vezes até o funcionário fica um pouco com medo, né, de estar com o equipamento da empresa, enfim, vai às vezes pegar um ônibus, um metrô, fica preocupado. Então acho que traz uma segurança e uma tranquilidade, né, para ambos os lados. Apesar da gente ver, né, que a Argo Seguros ela tem inovado, ela tem entrado em nichos específicos para criar soluções inovadoras que a gente não vê no mercado hoje, porém sabemos que existem alguns nichos que ainda estão inexplorados, como é o caso do varejo, o caso do e-commerce, uma vez que não existe a cultura, né, no Brasil, o aculturamento dos clientes em relação ao seguro, né, quando eles compram online, ou seja, para eles não é atrativo contratar seguro durante uma compra. Gostaria que você pudesse falar para a gente que pontos que você acha que seria relevante nesse mercado, a fim de aumentar um pouco, né, esses entrantes, né, para criar novos produtos ou serviços, e como que se ajustar essa necessidade do consumidor em relação a essa percepção de contratar o seguro durante a compra. O que falta para isso acontecer? É uma excelente pergunta essa. A gente está o tempo todo se conversando em relação a isso, né? Eu vou falar minha percepção pessoal e muito do que a gente discute aqui, né? Todo mundo junto. A questão do seguro, ele tá muito focado hoje nessa parte de varejo, enfim, como você está comentando no momento da compra, né? Ele tá muito focado em garantia estendida. Então é aquela coisa, se o produto quebrar, enfim, não funcionar, mas ele fala, eu não vou pagar porque isso aqui, né, dificilmente vai acontecer, enfim. E aí, até usando como exemplo o home office protegido,
seguro é o momento que, no momento que você está comprando um computador, você saber que não é se ele quebrar, enfim, por algum problema, que você vai acionar um seguro. É se cair, de repente, sei lá, uma xícara de café, ele cair no chão, queimar uma fonte por um dano elétrico, enfim, vai estar coberto. Então, a gente, eu acho que também acaba ofertando, às vezes, né, ou não buscando os canais corretos, né? Então, é uma coisa que a gente tem buscado muito, que são parcerias, principalmente com algumas startups, né? A gente tem falado bastante, para começar a fazer exatamente isso. Mas eu não acho que isso seja um movimento que vai ser muito rápido, porque hoje a gente vê basicamente banco oferecendo seguro, né? E aí, quando a gente fala de alguns canais de vendas, né, por exemplo, a gente está falando sempre da garantia estendida, a gente nunca fala de outros produtos, ou no máximo um celular contra roubo. Os outros produtos, as outras coisas que pode ser tão interessante, a gente acaba não mencionando, né, não ofertando. Então, eu acho que é muito mais uma questão da parceria, né, encontrar esses parceiros, que é uma das coisas que a gente criou uma estrutura justamente para olhar a parceria, e a outra é a abordagem, né? Então, também não adianta a gente criar um produto legal e a gente não tá dentro, às vezes, inserido dentro de um canal legal, bacana, mas a gente não ter o melhor anúncio, enfim, são várias coisas, assim, que movimentam. Mas, de fato, eu acho que, além da gente não ter essa questão da cultura, eu acho que, às vezes, não é muito atrativo. A pessoa, enfim, é meio burocrático, não tem essa percepção que, eu tô protegendo. Eu tenho a sensação que as pessoas pensam que só existe seguro para coisas óbvias e que dificilmente vão acontecer. E aí elas acabam deixando muitas vezes de ter um valor percebido naquilo. E aí a verdade, o que a gente quer é que as pessoas tenham essa percepção diferente, né? Que elas olhem pro produto delas e falem, isso aqui eu tenho um risco e realmente esse seguro é legal, como o bike, por exemplo, e eu vou proteger o meu bem, se eu de repente machucar uma pessoa na rua, que pode acontecer, né? Imagina a dor de cabeça que você vai ter que ficar tratando com a pessoa diretamente, eu vou ter uma seguradora que vai me proteger de tudo isso. Então, são pequenas coisas, eu acho que também a gente não pensa. Até foi uma campanha recente que a gente fez para erros e omissões, né? A gente pega alguns exemplos de sinistros que aconteceram em algumas profissões, em algumas atividades e relata o caso. Porque muitas vezes as pessoas não se enxergam, né, no risco. Óbvio que você não sai de casa falando, eu vou bater o carro hoje, né? Mas simplesmente acontece. E acho que a mesma coisa acontece em N profissões aí que a gente tem, com nossos equipamentos, com a carga que está sendo transportada. Então, eu acho que é muito importante, acho que as seguradoras aí, em geral, algumas têm buscado, né, parcerias, enfim, mas acho que a gente precisa fomentar um pouco mais isso. E muitas vezes também acho que as seguradoras são muito focadas em grandes clientes, enfim, acaba não percebendo também essas oportunidades, né? Então, a gente, ao contrário, vem buscando bastante essas oportunidades aí e tentando cada vez mais oferecer solução. Acho que vira e mexe no mercado, aparece alguma solução que as pessoas, depois de um tempo, param para pensar como é que ela poderia viver sem aquilo, né? É uma necessidade que se torna realmente necessária na vida das pessoas. Eu acho que vocês estão seguindo nesse mesmo caminho, né? De desbravar e identificar aquilo que o cliente ele não sabe que precisa, mas que em algum momento eles vão precisar. Então, acho que é bastante importante você estar focando nesses nichos, né? E desbravando novos horizontes para os seguros. Eu gostaria de falar um pouquinho com você, Mariana, em relação ao core business da empresa, né? Que é seguro de transportes. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente quais são os principais ramos de atuação que a Argo Seguros oferece nesse segmento de transporte, qual é a classificação da Argo no ranking da SUSEP, né? Acho que é importante a gente destacar como sendo uma empresa inovadora que está no ranking aí em alto padrão no mercado. Como que a Argo tem se destacado em frente às demais seguradoras? Bom, o seguro de transporte, ele é importante em vários aspectos, né? Então, se você tem um transportador, você tem a seguradora, então ela auxilia nessa questão, né? Ela evita aí um desgaste entre transportador e embarcador. Imagina, toma um caminhão, imagina o que ele faz com a mercadoria, leva para onde, né? Então, a seguradora está sempre apoiando em todos esses aspectos, em todos os problemas operacionais que podem ocorrer, principalmente quando a gente fala no Brasil que a maior parte do transporte é rodoviário, né? Nossa malha rodoviária é muito grande ainda, e a gente sabe também as estradas, então tem um desafio muito grande, né, no transporte. Então, o transporte acho que é bem fundamental e acho que as empresas olham com um pouco mais de carinho. E agora a gente precisa que os outros clientes aí também, né, os consumidores também encontrem, né, ou visualizem o mesmo valor para as outras coisas. Mariana, você tocou no assunto agora de sinistro, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse assunto, uma vez que
né? Não tem como a gente falar de seguro sem falar de sinistro. Como é que funciona o atendimento ao cliente de vocês? Como é que o cliente aciona vocês a partir do momento que eles precisam ali do serviço? Que pilares, né, que norteiam essa experiência que é tão importante para o consumidor? Você falou pra gente que vocês respondem em 11 dias, né? Como tem sido a experiência de vocês aí? Principalmente como é que vocês rastreiam a satisfação do cliente quando eles acionam esse tipo de necessidade que vai acontecer em algum momento com os consumidores? Então, a gente tem SLAs, né, com os clientes, então a gente já tem os canais estabelecidos, geralmente já faz um alinhamento prévio, né, de atendimento, enfim, até para analisar as expectativas. Então, aí cada sinistro tem uma documentação, então a gente já deixa tudo isso acordado, né, alguns casos a gente consegue, de repente, flexibilizar algumas coisas, então a gente sempre tenta ser o menos burocrático e o mais eficiente possível, e a gente vai sempre fazendo isso de acordo com cada cliente, não tem uma regra, né, a nossa regra é sempre atender rápido, a gente tem um controle de qualidade aqui bem rígido de quando a gente vê um sinistro que tá, enfim, ultrapassa ali 15 dias, por que a gente não indenizou ainda, o que tá faltando, enfim, então a gente tem esse controle, né, bem rígido de prazos aqui, para sempre garantir essa satisfação. Excelente. Mariana, acho que até aqui deu para conhecer bastante sobre a Argo Seguros, oferece seguro de transporte, como a gente falou, seguro também para postos de combustíveis, bike, automóvel, tem todo um portfólio aí de nicho específico, customizado para a necessidade do cliente. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre você, né, para que os ouvintes conheçam um pouco mais sobre quem está trazendo aí todo esse conteúdo pra gente. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre suas realizações, né? Você falou que começou por acaso nesse ramo de seguros, mas já tá aí há bastante tempo seguindo esse caminho e obtendo excelentes resultados. Se você tivesse que escolher uma realização na sua carreira, o que você destacaria como sendo a principal delas? Do que você se orgulha de ter feito profissionalmente? Eu me orgulho bastante da gente hoje ter, né, o market share que você mencionou em transportes, né? A gente ter uma carteira sólida, consistente, a gente tem um índice de renovação que é bom, né, assim, ótimo, na verdade, a gente consegue fidelizar os nossos segurados, então acho que isso é bem importante de ressaltar. A gente gosta de ter uma relação de longo prazo, então a gente não tem domingo, não tem feriado, então se algum cliente precisa de alguma coisa, precisa falar com alguém, a gente tá sempre a postos, assim, né, vamos dizer. Então acho que o seguro hoje ele é um pouco consolidado, né, entre alguns players, né, e a gente consegue figurar, né, entre eles com uma estrutura que é pequena, né, relativamente, a gente não tem grandes filiais, enfim, a gente não tem uma estrutura grande, a gente tem uma estrutura enxuta e acho que isso é bom porque a gente consegue estar muito próximo do nosso cliente, então isso é ótimo. Eu acho que essa é a principal, né, eu vejo sempre, vou olhando os nossos segurados há quanto tempo estão com a gente, e eu vejo que sempre tem coisas, assim, pra gente melhorar, que a gente consegue agregar na operação, então acho que a gente sempre busca melhoria, sempre, e isso eu acho muito legal, né, eu acho que é um dos pontos, assim, bem positivos que a gente tem. E aí uma das coisas que eu gosto muito também, que eu acabo dedicando um certo tempo, essa parte de gerenciamento de risco, de olhar a ferramenta, enfim, fazer, às vezes, pilotos em clientes, participar ativamente disso, porque eu acho que é muito importante. A gente tem que estar sempre atento a tudo que tem de possibilidades. E acho que o mercado, felizmente, né, a Argo, eu tô aqui há algum tempo, mas cada dia é um desafio novo. E acho que isso é muito legal. E acho que o espaço que a gente tem aqui para poder fazer coisas novas, inovar, criar novos produtos, né, novas soluções. Então, acho que isso é uma coisa legal e eu gosto muito. Então, sempre que tem um produto novo, uma oportunidade nova, eu sempre gosto de olhar, sempre trato com bastante carinho, porque acho que sempre tem alguma coisa boa, né, que a gente vai adquirir. Acho que a agilidade, essa flexibilidade que a gente tem e a autonomia, acho que são coisas que são bem importantes, assim, e faz muita diferença no nosso dia a dia. E aí, com isso, a gente consegue conquistando aí sempre novos segurados, né, e que a gente se mantém assim, mantendo também os que a gente tem, com certeza, que a gente sempre fala, vamos sempre manter os que a gente tem, que é muito mais importante. E a gente sempre teve esse mantra aqui, né, e a gente não admite, né, perder um cliente, assim, um segurado, a gente fica muito chateado quando isso acontece, e a gente sempre vai buscando novas soluções, né, inovações pra gente buscar novos, mas quando a gente vê alguma oportunidade, a gente sempre volta com os nossos clientes e fala, olha, tem isso, gostaria de ver, quer fazer, enfim, vamos olhar junto. Isso torna a relação bem bacana e próxima, que é importante no dia de hoje, porque a gente tem tudo tão digital, é até uma das coisas que eu falo, a Argo é super digital, mas às vezes algumas pessoas não querem falar com um robô,
A gente às vezes não quer falar com robô, a gente só quer falar com o humano que vai falar sim ou não, né? Mas que, sei lá, vai esclarecer alguma dúvida, que às vezes pode até parecer simples. Então, acho que essa questão de esse atendimento também humanizado é importante. Esse acho que é o desafio, né, das empresas, mas a gente tem isso aí como objetivo, assim, uma meta diária, atender bem, atender todo mundo, enfim, não ser só digital. O digital é ter uma ferramenta que facilite, mas isso não quer dizer que a gente queira perder o contato, né, com as pessoas, senão a gente não vai conseguir entender o problema, quais são as dores, e aí a gente não vai conseguir se diferenciar mais, né? Acho que o diferencial é você saber o que está acontecendo e manter esse contato. Para encerrar, em se falando de perspectivas econômicas, principalmente considerando todo esse impacto, né, do momento frente à pandemia, eu gostaria que você pudesse falar para a gente qual que é o cenário que vocês têm trabalhado na Argo Seguros em relação a esse ano de 2021 e o que podemos esperar para a Argo para os próximos anos. A gente até, de verdade, a gente até achou que 2020 seria pior, né? Acho que todo mundo também tem um pouco desse sentimento. E a gente tá sempre acelerando, assim, fazendo o máximo possível. A gente tem alguns produtos aí novos para serem lançados, né, no primeiro semestre. E aí a nossa ideia é sempre combinar as soluções, entender os nichos, né, dos nossos clientes, mergulhar dentro do nicho que eles estão e construir soluções. Então, acho que esse é o nosso desafio diário, é o que a gente tem buscado já há algum tempo. E acho que a gente tem feito isso com algum sucesso. A gente expandiu o nosso portfólio, né, ter uma quantidade maior aí de produtos, de soluções. Acho que esse é o nosso maior desafio aí, a nossa expectativa para os próximos anos. Mariana, eu deixo de qualquer forma as portas abertas para vocês, né, quando for lançar novos produtos, novos serviços. Fiquem à vontade para vir aqui pro GuiaCast e trazer essas novidades para os nossos ouvintes, tá bom? Essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar de toda a sua história com os ouvintes do GuiaCast. E você poderia deixar os seus contatos, os contatos da Argo e fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Bom, obrigada, né, pela oportunidade. Com certeza vou voltar aqui. Espero que ainda esse trimestre, né, para trazer algumas novidades que eu acho que estão bem ligadas aí ao segmento de logística e a gente está trabalhando bem forte nisso. Então, fica aqui o meu compromisso com vocês, né, em relação a essa novidade. Bom, se alguém quiser entrar em contato com a gente, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é mariana.miranda@argoseguros.com.br. A gente vai ter sempre muito prazer em falar com vocês, agendar uma reunião, entender qual é a solução, se é um parceiro, uma ferramenta, um software, enfim, a gente está sempre olhando tudo que é inerente, né, à nossa atividade aqui. E acho que o mais importante é a gente não busca soluções em seguro, porque muitas vezes a solução ela não está dentro do nosso segmento, ela está fora. Então a gente olha muito para o mercado em geral, tanto a parte de indústria, de aplicativo, enfim, tudo que vocês entenderem que possa ter algum espaço, pode entrar em contato com a gente vai ter bastante prazer em atender vocês. E óbvio que os segurados também, se quiser falar de algum risco, quiser também bater um papo com a gente está super à disposição. Qualquer um dos nossos ouvintes tiver interesse em contratar transporte, algo relacionado a bike, automóvel, etc., né? Qual que é o site da Argo pra gente? Fala pra gente, por favor. Nosso site é argoseguros.com.br, mas eu deixo aqui também aberto o meu canal, né? Se alguém quiser também contatar a gente direto aqui, quiser ser direcionado eventualmente para alguma outra área, pode me mandar um e-mail também. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Mariana Miranda. Ela é Head Marine e Corporate Sales no Grupo Argo. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedespodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Mariana Miranda, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.